Olá, esse é o segundo episódio da série Gerenciamento de Projetos. No episódio 1, nós vimos três conceitos, três conceituações para o que é um projeto. A primeira foi projeto como organização temporária. Uma segunda conceituação foi a de projeto como uma forma de organização do trabalho. E, finalmente, uma terceira conceituação, e mais largamente utilizada, foi um projeto como um esforço, um empreendimento temporário, ou seja, com uma data de início e uma data de término, que tem como objetivo entregar um produto ou um serviço único, singulares. Nesse episódio, nós vamos ver mais uma conceituação de projeto, só que dessa vez uma conceituação mais operacional, ou seja, um conceito de projeto que nos permita desenvolver uma nova visão mais apta para enxergar o projeto no seu desenvolvimento e no seu acompanhamento. Antes de apresentar essa quarta visão ou imagem de projetos, vale a pena destacar que o resultado de um projeto não é feito, não é obtido de maneira repentina, de maneira impulsiva. Na realidade, o resultado de um projeto é elaborado progressivamente durante o tempo em que o projeto é desenvolvido. Essa elaboração progressiva se dá através do desenvolvimento das várias atividades que nós precisamos executar para que, ao final, nós tenhamos a consecução do objetivo do projeto e a entrega desse produto ou desse serviço. De forma que nós podemos desenvolver uma visão para o projeto como sendo um conjunto de atividades essas que, quando realizadas, vão fazer a entrega do projeto. Vamos para um exemplo. Por exemplo, o projeto que tem como objetivo construir uma casa. Nós podemos ver esse projeto como passando por três grandes atividades: a atividade de construção da base da casa, a atividade de levantamento das paredes da casa e, finalmente, a atividade de colocação do telhado dessa casa. De forma que a concepção do projeto passa pela elaboração progressiva dessas três atividades e, ao final dela, nós vamos obter o objetivo desse projeto, que é a entrega da casa pronta. De forma que uma primeira visão do projeto é um projeto como um conjunto de atividades. E está aqui uma possível representação desse projeto, um projeto que tem projeto P, cujas atividades são atividade A, atividade B e atividade C. Então, essa é, sem dúvida, uma possível representação para um projeto. De forma que o velho e bom conceito de conjunto se aplica aqui. O projeto P nada mais é do que um conjunto de atividades. Atividade A, atividade B e atividade C. Então, com isso, nós desenvolvemos um novo conceito de projeto. Peguemos um outro exemplo, por exemplo, o exemplo de construção de uma embarcação, de um navio. Aí nós temos um projeto mais complexo, possivelmente com centenas, talvez milhares de atividades. Mas o conceito ele é o mesmo. O projeto nada mais é do que um conjunto dessas atividades. É claro que a cada atividade dessa nós podemos associar vários atributos. Então, um atributo importante da atividade é o tempo de desenvolvimento dessa atividade, também denominada de duração da atividade. De forma que uma atividade tem um tempo de início e um tempo de fim. Por exemplo, no nosso caso da casa, peguemos a atividade que é construir a base da casa, eu poderia começar num determinado dia do mês, 2 de um determinado mês, por exemplo, 2 de outubro, e terminar essa atividade no dia 22 de outubro. Então, eu tenho uma data inicial e a data final para aquela atividade, de forma que eu tenho 2 atributos a essa atividade. Uma forma de visualizar e trabalhar com essa questão das atividades e seus atributos é através da velha e boa
tabela. Então, uma tabela como essa aqui é uma representação da atividade como um projeto, né? Só que nesse caso eu coloquei cada atividade como uma linha da minha tabela. De forma que eu tenho aqui a atividade A, a atividade B, a atividade C, e as colunas dessa tabela, cada coluna dessa tabela pode caracterizar um atributo da atividade correspondente. Por exemplo, se aqui eu colocasse a data de início e ao lado aqui a data de término, eu teria, lendo ao longo da tabela, das linhas da tabela, a data de início e término da atividade A, da atividade B, da atividade C. De forma que eu posso usar uma tabela e vários atributos e representar através dessa tabela os vários atributos de cada atividade do projeto. Um outro atributo de uma atividade pode ser o custo dessa atividade, o custo financeiro associado a essa atividade. Um outro atributo pode ser as pessoas que estão associadas ao desenvolvimento dessa atividade. Então essa é uma nova representação, embora seja do ponto de vista de ver o projeto como um conjunto de atividades, eu faço uma representação em tabela que pode me auxiliar a desenvolver uma nova visão para esse projeto. Finalmente, as atividades de um projeto, elas têm uma lógica sequencial e uma dependência entre as mesmas. No caso da nossa casa, do exemplo da construção da casa, eu só posso levantar as paredes quando eu tiver a base da casa construída. De forma que eu posso dizer que a minha atividade de construção de paredes só pode ser, ela depende da conclusão da base. Então eu vou construir primeiro a base da casa, na sequência as paredes, e aí em seguida eu vou montar o telhado da casa. Então as atividades em si têm dependências, de forma que essa sequência vai, entre a execução das atividades, vai refletir, né, essas dependências. Então vamos ver aqui, novamente, um outro exemplo, agora refletindo essa atividade, né, onde eu tenho o meu projeto, como tendo, novamente, o projeto P são as minhas atividades A, B e C, só que primeiro eu tenho que executar a atividade B, na sequência eu vou para a atividade A e finalmente eu vou para a atividade C. Então essa é a sequência de realizações das atividades, possivelmente por existir uma dependência de A em relação a B e de C em relação a A. Né? Eu coloquei aqui um início para saber onde eu começo nesse diagrama o desenvolvimento das minhas atividades, então eu tenho aqui uma notação de início e finalmente uma notação de término dessa minha sequência de realização das atividades. Então aqui está mais uma representação do meu projeto P, que tem 3 atividades, né, através de uma rede onde cada nó representa a atividade e essas setas ligando representam o sentido ou a dependência entre essas atividades. De fato, essa representação de projeto é muito utilizada, né, e muitas vezes denominada de o diagrama de rede do projeto. Então, no caso da nossa casa, eu poderia ter o B aqui como sendo a construção da base da casa, o A como sendo o levantamento das paredes e o C como sendo a montagem do telhado da casa. De forma que essa é uma nova representação mais operacional do meu projeto, né, que pode me ajudar a, eventualmente, acompanhar e desenvolver esse projeto. De forma que nós completamos, assim, uma nova visão do projeto, dessa vez uma visão mais operacional, né, de um projeto como sendo um conjunto de atividades que, quando realizadas, contribuem ao seu final para a consecução do objetivo do projeto, e nós vimos que essas atividades podem ser representadas por uma tabela e podem também ser representadas por um diagrama, né, de rede, onde os nós são as minhas atividades e as setas ligando esses nós indicam sequência, ordenamento e dependência entre as atividades. Então, com isso, nós terminamos o 2º episódio da série Gerenciamento de Projetos e até uma próxima vez. Obrigado.